Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Sim. E a economia no Brasil aqui? Então, em 22, né, a gente teve vários outros lugares falando, né, que existiria um pequeno otimismo no começo, né, as bolsas iam subir um pouquinho, o dólar ia cair um pouquinho, mas que o governo do Lula vinha para quebrar o Brasil mesmo, né, e veio mesmo, né, então, gastando tudo que pode, né, porque ou se reelege ou faz a terra arrasada, né, é o problema aí dos problemas da democracia, né? Então, assim, ele sabe que pode ser o último governo dele, então, primeiro, dando um monte de benefícios para os próprios amigos, né? Empresários, podendo comprar empresas aí muito barato, setores, esses precatórios, né? Que eles pagaram muitos precatórios, são dívidas do governo com impostos e tal, que são comprados com desconto muito grande, você compra por 10% do valor, aí o governo vai lá e paga esse precatório, entendeu? E tudo isso veio fazendo com que desde 23 o governo não conseguisse cumprir o orçamento, fazer um rombo, então ele veio com esse buraco no orçamento desde 23, 24, 25, a economia muito pior esse ano de 25, 24 veio bem melhor, e agora o Brasil está quebrado. E agora com o UFC tendo sido cancelado, primeiro derrubou no Congresso e agora o Alexandre de Moraes suspendeu, né, os dois, tanto o do governo federal quanto do Congresso, para tentar fazer aí um acordo. Enquanto cada dia que passa que o governo federal, que o Lula não consegue aumentar a sua receita, o buraco vai aumentando. Então, eles têm problema, inclusive, por exemplo, nos Correios não tem mais papel higiênico, entendeu? Então, assim, tá faltando dinheiro mesmo, para valer. E saiu na capa da The Economist, né? O Lula dizendo que o Lula é o homem Nowhere Man, né? Pra quem não pegou a referência, essa é uma música dos Beatles, né? O Nowhere Man, que é o homem que não tava em lugar nenhum, que ele nunca tava em lugar nenhum. Então, Nowhere Man quer dizer que o Lula, ele é mal visto no próprio país e ele é sem noção para tentar fazer coisas geopolíticas aí da qual ele não tem nenhuma autoridade, nenhuma autonomia, nenhuma força, nenhum poder, para tentar ver se ele tem alguma relevância global, né? Mas é um anão global, né? Um anão e está sendo ridicularizado no mundo todo, né? Então tudo isso vem convergindo para uma situação econômica brasileira terrível, assim. A gente já tem projeções que a gente já não consegue mais pagar as contas e poderíamos ter um risco de um shutdown mesmo. Então, meio que agora o governo atual está numa espécie de corner, né? E corre o risco até de precisar ou pedalar, né? Então, por exemplo, pode fazer dívidas com bancos, porque só vai ter receita lá em 26, 27, mas pode também ter que cortar a despesa. Que é o que deveria ter feito desde o primeiro dia, né? Tem que cortar a despesa. Se tivesse cortado despesa, mas aí a promessa é essa, né? Então eles querem fazer uma guerra dessa coisa de taxar os ricos, né? É uma hipocrisia. Então é um plano, está acontecendo uma tempestade perfeita aí. E o interessante é que na sexta-feira passada, que dia que foi, sei lá, segunda, terça, que saiu essa capa foi sexta. Saiu a capa da The Economist, que o Lula tá na capa. Eu perguntei para as pessoas lá no Instagram se era topo ou fundo. E eu acho que é fundo da bolsa. É topo mesmo? ou fundo? Eu acho que é fundo. Porque quando percebeu-se que o governo lá na Argentina de esquerda não ia ganhar, a bolsa já começou a subir. A bolsa já começa a subir antes, entendeu? Então o pessoal tava chamando aí de Rally Tarcísio, entendeu? O Rally do Tarcísio, quer dizer, a alta do Tarcísio na expectativa de que possa vir um cara meio de
que faça uma união aí, né? Um cara meio de coesão aí. Mas você acha que... seria bem positivo pro Brasil. O Brasil tem tudo pra explodir, mas nesse momento é quebrado. O Brasil tem tudo pra explodir ou a Bolsa? Não, Sim. o Brasil mesmo. O Brasil, porque o empresário brasileiro, o brasileiro de maneira geral, ele já vive num purgatório, entendeu? Se você dá um pouco mais de flexibilidade, liberdade, segurança, pô, a gente voa aqui, porque a gente tem que pagar 16% ao ano de juros. A gente tem que pagar 40% de tarifa de imposto. É só melhorar um pouquinho que o empresário brasileiro voa, cara. O Brasil tem tudo. A gente tem energia muito barata, a gente não tem conflito, a gente tem comida barata, entendeu? A gente não tem nem briga interna, entendeu? Era só ter gestores competentes, como a gente tá vendo o Tarcísio, o Ratinho, o Zema, toda essa galera. O Zema é meu primo, sabia? É nada. Juro por Deus. Sério? É. O Zema é do Araxá. Ah, você parece mesmo com ele. Sim. O meu avô, Paulo de Tarso Santos, a mãe do meu avô é irmã da avó dele. A avó dele. É bem próximo, assim. Bem próximo. E ele é muito bom, do Partido Novo. É só por um bom gestor. E você vê, os conteúdos na minha página que mais estão bombando de economia são os do Milei. Porque o Milei, ele fala o que a gente quer ouvir. O Estado tem que ser pequeno. Tem que ser pequeno, tem que ser leve, entendeu? Porque aí abre espaço pra gente criar riqueza. Não adianta. O Brasil já tem 40% de carga tributária. É só liberar um pouquinho o brasileiro que a gente vai voar mesmo, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O Brasil tem uma missão muito grande. Nós somos a terra de Santa Cruz. Somos, é verdade. O Brasil tem uma missão. Não, que a gente tem, a gente tem. Não sei se dá pra dizer que vai vingar. Tem que mudar o comportamento do brasileiro. O brasileiro tem um problema de moralidade. O brasileiro, ele é muito bom. Todo mundo adora o brasileiro. Todo mundo, o brasileiro faz festa. O cara chega no Brasil, ele pode ser alemão, irlandês, ele pode ser árabe, ele pode ser muçulmano. Em 2 anos o cara vira do Flamengo, cara. 2 anos o cara vira Corinthians, entendeu? Mas o brasileiro, ele é muito macunaíma, ele é muito malandro. Ele tem aquela coisa, a beleza da malandragem de levar vantagem, entendeu? É isso que do brasileiro a gente tinha que expurgar, mas o resto, eu acho que o Brasil é incrível. Por exemplo, as pessoas falam em morar fora do Brasil. Eu acho que São Paulo, essa cidade que a gente tá, é a melhor cidade do mundo. Eu acho mesmo, não sei se é porque é minha cidade, mas é só melhorar um pouquinho que não tem melhor lugar. Tem pizza melhor no mundo do que São Paulo? Não tem. Não tem. É o lugar que você come melhor. É o lugar que, tem tudo. Vive bem. As tribos estão todas aqui, né? Tudo Com aqui. segurança, você faz qualquer coisa em São Paulo. E a segurança custa barato hoje por causa da tecnologia, entendeu? Você vê, todas as ruas aí já tem câmera e tal. É só o maligno, né? É só o governo, é só deixar a gente se organizar que a gente consegue realmente... não era pro mundo estar nessa pobreza que tá. Não tô falando nem só do Brasil, tô falando do mundo. Tem riqueza pra todo mundo, entendeu? Eu tenho muita convicção disso, eu já fiz muita conta sobre isso. Não é que é um jogo de soma zero, que pra um ser rico, outros tem que ser pobre. Daria pra todo mundo ter uma vida boa, entendeu? Eu brinco que o mundo poderia ser, assim, o Brasil todo poderia ser que nem o Iguatemi, entendeu? Não em termos de tamanho, mas em termos de qualidade de limpeza, entendeu? De um lugar bonito, das pessoas vivendo salubremente. É 100% possível. 100%. E esses lugares são pobres e não geram riqueza. Era só ter comércio lá dentro mesmo. Cada um tá fazendo coisas que geram riqueza entre um e outro, que aquele lugar ia ser rico. Aquela favela no Rio com aquela vista, cara. É um absurdo. Imagina se fossem apartamentos bons, bem feitinhos, no mesmo tamanho, no mesmo lugar. Entendeu? Imagina como não seria, né? Como não será. Eu acho que a gente consegue melhorar. Eu acho que a informação descentralizada e difundida e diluída vai fazer os estados quebrar e porque o estado deixou de ter utilidade. E a gente vai conseguir progredir. É isso aí, gente. Estamos com o otimismo do Brasil na mesa. Otimista. Aproveitando essa questão toda, se o governo Lula quebrar o Brasil, certo? Já quebrou,
Não, mas se ele levar a terra arrasada, né? Até 2026. E aí, quando que melhora? A pergunta é essa. Quando que começa a melhorar? Então, ele já não pode fazer muita coisa, né? Já não pode fazer muita coisa. Mas melhora muito rápido, porque a economia e os mercados, mas a economia, que é o tema de agora, ela é emocional. A decisão, ela não é uma decisão racional. O empresário, ele não decide investir porque ele fez uma pesquisa estatística com não sei o quê. Ele decide investir porque ele sente o otimismo das pessoas, as coisas estão acontecendo. O mercado financeiro é exatamente assim. A camada da emoção, ela é quase um filtro entre os dados reais, os fundamentos, a realidade e a decisão. A decisão passa por um filtro emocional que é só as pessoas estarem dispostas a investir, entendeu? Tem empresário aí que tem offshore na Bahamas que tem 500 milhões de dólares, entendeu? A empresa dele tá lá, cai nos pedaços. No dia que ele sentir que ele pode comprar uma máquina, fazer isso, fazer aquilo, pô, vai faltar gente para trabalhar. E melhorar os Bolsa Família no sentido de realmente ser um aplicativo de incentivo, entendeu? Bolsa Família tinha que ser uma coisa de incentivo, de você falar, ó, para você receber esse mês, então você vai ter que fazer tal coisa, seu filho tem que estar assim, assado. Já tem tecnologia para isso. Tá. Já tem. Entendi. Olha, eu tava aqui o Milton Neves, né, lá embaixo, a gente tava conversando. Milton Neves, ele tem empresas lá nos Estados Unidos também e tal. Sim. E imóveis, principalmente. E eu tava conversando com o segurança dele. O segurança dele disse que ele chegou, ele também faz parte de alguns grupos e tal. Chegou em Nova York, ele foi pra uma reunião. Não sei quem ele tava representando exatamente. Mas ele é tipo, não é um segurança, tipo assim, é tipo um assessor pessoal. Sim, que cuida da segurança, mas cuida da agenda, dos compromissos e tal. De um monte de gente. Aí ele chegou lá em Nova York. Aí, na hora que ele chegou em Nova York, a reunião era no outro dia. E o cara simplesmente falou assim, ó, todos os negócios com o Brasil estão suspensos. Todos. Por quê? Porque insegurança jurídica. Não se investe mais no Brasil. Porque a gente não sabe se vale a pena. Não sabe se o Brasil vai respeitar. Tipo assim, a legislação brasileira é muito burocrática. Sim. Entendeu? Então, assim, tem muitos negócios que são revertidos na justiça. Então, não sabe se vai pra frente ou não. E aí, eu não sei qual que era a natureza do negócio, mas era papo de bilhão. Sim. Ali naquela conversa. Papo de bilhão. E mais assim, ao mesmo tempo que tava o Brasil, tava a Argentina, tava o Uruguai. E a Argentina o pessoal tá investindo. O pessoal tá investindo. E só no Brasil que não. Exatamente. Então é bem rápido que eles mudam esse negócio e falam, ó, agora já pode fazer negócio, já pode investir no Brasil. E eu faço isso há 30 anos, quer dizer, acompanho o fluxo de gringo, a entrada de dinheiro gringo e saída. Cara, se eles pegarem o conta-gota e puserem uma gota de dinheiro no Brasil, inunda o Brasil. É muito dinheiro, a gente é muito pobre. Se pegar uma empresa gringa dessa, duas dessas grandonas, dá a Bolsa do Brasil toda. Junta toda a Bolsa do Brasil, não dá uma Apple da vida. Então, é um pouquinho de dinheiro, inunda o Brasil de dinheiro, as empresas conseguem fazer IPO, conseguem contratar, e assim, eu acredito inclusive que os empresários, né, isso, você vê a história como um todo, eles meio que incentivam governos revolucionários entrarem meio para dar uma quebrada no país, para eles financiarem o Estado e também depois comprarem de volta com as privatizações, com as empresas quebradas. Sabe uma coisa meio maquiavélica de falar, não, vamos deixar o populista entrar aí e tal, o comunista, e aí vamos quebrar o Brasil e a gente compra de volta. Porque o Brasil tá ficando bem barato, assim. Tem empresas pequenas, que a gente chama de small caps, e cara, que é Kepler Weber, empresa que já valeu bilhões. Que o Brasil, ele tá tão mal nos últimos anos que as empresas já estão sendo chamadas de small caps, empresas pequenas. Esse índice de small caps, que é o Small 11, já caiu 70%, 80%. Então o Ibovespa tá lá, 140 mil, 138 mil, tal, não sai. Agora começou a andar. Desde sexta-feira passada para cá já subiu uns 5%. Parece que era fundo mesmo. Mas esse índice já caiu 70%, tá largado lá. Tem empresa com 20, 30% de margem de lucro que tá lá sendo negociada a 30% do valor.
Tem construtora de São Paulo, que tem terreno, land bank gigante em São Paulo, que você compra ela por um pouco mais do que ela tem no caixa. Ela tem o dinheiro no caixa. É o que ela tá valendo na bolsa. Então, assim, quem souber de novo fazer bons negócios, vai se dar muito bem. E aí, os alunos que assistem nossos vídeos, meio do professor Faca, eles acham uma incoerência. Porque a gente fala, vai ter um crash, e ao mesmo tempo a gente tá falando que vai ter uma alta na Bolsa Brasileira, que tá começando um ciclo de Brasil e tal. São duas coisas que estão acontecendo em paralelo, entendeu? Uma coisa pode anular a outra. A gente pode ter uma crise, mas depois o Brasil pode continuar subindo. Não, eu tô esperando o crash do Bitcoin que você falou, velho. Vai acontecer.